Onda Olímpica. Uma onda de informação e formação sobre o olimpismo. Saudações, é terça-feira, é chegado o momento para mais um programa Onda Olímpica aqui na sua rádio. Nesta nossa edição, todo destaque para a entrevista que nos concedeu António Monteiro Bambino, secretário-geral do Comitê Olímpico Angolano, tudo à volta do processo preparatório visando Tóquio 2021 e olhamos também para o plano internacional. Onda Olímpica com Rafael Sapaulo, Tosto Santos, Alfredo da Silva e Ana Cristina. A Onda Olímpica tem o patrocínio de Angola Telecom, BCI, Endiama, Ensa, Rádio Nacional de Angola, Sonangol, TPA. Água pura. Onda Olímpica, uma força no olimpismo angolano. Uma vez mais, saudações, estamos de volta para mais uma edição do programa Onda Olímpica. A nossa conversa é com António Monteiro Bambino, secretário-geral do Comitê Olímpico Angolano. Eu dou-lhe as boas-vindas e pergunto como é que está o processo preparatório, tendo em vista a presença de Angola nesta Tóquio 2021. Nós estamos há exatamente 6 meses do início dos Jogos Olímpicos e devo dizer que até ao momento ainda estamos com várias indecisões, quer do Comitê do CIO, portanto do Comitê Olímpico Internacional, quer por parte da própria organização dos Jogos, o Comitê Organizador dos Jogos, devido às inúmeras indefinições relativamente à pandemia. Nós vivemos um momento de exceção e acredito que haja aqui um compasso de espera em relação à evolução desta pandemia para que se possam tomar decisões definitivas. Ainda há muitas indefinições em relação à permanência, por exemplo, à existência de público nas competições. Nós temos que compreender que os bilhetes para os Jogos Olímpicos são vendidos a 2 anos de distância. Quer dizer que os Jogos eram em 2020, há bilhetes vendidos já desde 2018. É preciso acautelar bem essa questão, porque são centenas de milhares de bilhetes que foram vendidos e é preciso que haja uma boa ponderação sobre portanto, essa questão da bilhética, uma vez que há muitos valores envolvidos na aquisição dos mesmos, valores empatados quer por pessoas singulares, por entidades, por patrocinadores, etc. Portanto, são muito a ter em conta. Ainda não há uma decisão das autoridades japonesas. Eu acredito que se está a fazer um compasso de espera para se perceber melhor qual será a eficácia das vacinas que um pouco por todo o mundo têm vindo a ser administradas. Talvez isso permita que haja jogos com outras condições que não aquelas que nós temos à data de hoje. Há questões também relativas à permanência das pessoas na própria Vila Olímpica. As questões de biossegurança têm vindo a ser debatidas com muita frequência por parte de todos os integrantes, não só das autoridades japonesas, mas também e principalmente pelos participantes aos Jogos. Há países que estão com muito receio em enviar as suas delegações, há outros atletas que questionam se valerá a pena ou não. Portanto, há ainda algumas indefinições que vão ser preciso ser dirimidas. E eu acredito que com o passar do tempo as posições vão ficar bastante mais claras. Portanto, nós temos até o momento, como sabemos, apurados a equipa de handball feminino, exatamente. Temos apurados a dupla da vela. Temos em apuramento a nossa atleta de Assonema, que lhe faltam poucos pontos para atingir essa pontuação. E todos estamos convencidos que ela vai conseguir o apuramento direto aos Jogos Olímpicos. E temos, no âmbito da universalidade dos Jogos, 2 atletas da natação, 2 atletas do atletismo. Vou abrir aqui um parênteses para dizer, como sempre, que estes atletas destas 2 modalidades, quer façam mínimos, quer não, vão participar nos Jogos. Pelo menos um atleta masculino e um atleta feminino de cada uma das 2 modalidades. Caso um atleta, por exemplo, da natação, faça mínimos, se algum atleta fizer mínimos, como já aconteceu no passado, a outra atleta ou o outro atleta obrigatoriamente terá que o fazer também, senão não vai aos Jogos.
Portanto, significa dizer mesmo que na universalidade há critérios. Se ninguém fizer mínimos, vão os dois. Se um fizer mínimos, o outro obrigatoriamente ou faz mínimos ou então também não vai. Isso é válido para o atletismo, é válido para a natação. Portanto, são estes os atletas apurados. Para recapitular, o handball já com o passe garantido, não é? Exatamente. A vela igualmente. O judo em andamento, porque sabemos que Neidia Sonema vai participar agora também no Grand Slam de Israel, não é? O basquetebol tem um processo ainda que carece de muito caminho. São as únicas modalidades, judo, a vela e o handball. Judo, vela, handball já estão apurados. Sim. Portanto, tirando o judo, que está praticamente apurado, ainda não está, as outras duas estão apuradas. Sim. Em apuramento temos a natação, o atletismo e o basquetebol. Sim, ok. Portanto, como disse há pouco, a natação e o atletismo vão estar sempre nos jogos, ou com um ou com dois atletas, cada uma das modalidades, e o basquetebol vamos ver se depois no apuramento do pré-olímpico se serão ou não bem-sucedidos. Agora, voltando à questão da organização por parte do CIO e também do comitê organizador, a semana passada a Tomás Bach falou em conferência de imprensa muito por conta mesmo de algum ceticismo que reinava à volta desta competição, mas o presidente do CIO reafirmou, não é, a realização dos jogos. Eu pergunto se as indecisões, as indefinições por conta desta pandemia, pensa-se ou leva a que se possa pensar na anulação ou cancelamento dos jogos? Eu já praticamente não tenho dúvidas. Acredito que se a pandemia não evoluir favoravelmente, se houver uma regressão, como aquela que está a suceder agora pela Europa fora, principalmente na Europa, essa hipótese está em cima da mesa. Essa é uma forte possibilidade que estes jogos sejam cancelados, porque primeiro está a saúde das pessoas e depois qualquer outra coisa. E acredito que se houver perigo, se não houver uma evolução, como disse, positiva da pandemia, eu acredito que as autoridades vão ser sensatas e a anulação dos jogos é uma questão a ser fortemente considerada. É óbvio que existe muito dinheiro envolvido na organização dos jogos. São centenas de milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares pelo menos na organização dos jogos, na construção de estádios, na construção de infraestruturas, e vai ser preciso negociar uma compensação ao governo japonês. Exatamente. Por parte do Comitê Olímpico Internacional, caso os jogos não se venham a realizar. Portanto, como há portanto, os valores envolvidos são muito altos, a ponderação vai existir, e acredito que, sei lá, por volta de abril, maio, já se poderá ter certezas absolutas da organização ou não dos jogos. Até o momento não há nenhum cancelamento, não há nenhum adiamento, não há mais nada. Vai parando algum ceticismo. Os jogos vão acontecendo, mas paira sempre este ceticismo no ar, porque há milhares de questões que são colocadas todos os dias por muitos países, para as quais ainda algumas não existem respostas. E o contacto com os outros confrades, como é que tem acontecido, António Monteiro Bambino? Qual tem sido, o que é que vocês vão sentir em termos de pulsação, em termos de inclinação de opinião relativamente aos jogos? Portanto, há uma forte corrente que quer que os jogos se realizem. Há países que não estão fortemente afetados pela pandemia e que não terão qualquer problema em participar nos jogos, e há outros que estão, e aqueles que poderão vir estar, portanto, a experiência diz-nos que, sem ser especialista no assunto, que o vírus migra do norte para o sul consoante as estações. Portanto, acredito que quando chegar o inverno no hemisfério sul, a coisa possa se alterar em países que hoje estão, digamos assim, com menos casos, com mais folga, e que podem encarar os jogos de outra maneira. Portanto, acredito que essa transição da próxima estação poderá ser determinante na forma como alguns países hoje olham para a participação dos jogos, diferentemente daquilo que acontece com muitos países europeus. Ainda assim, eu pergunto, então, em função de tudo isso, temos mesmo que aguardar, não é, pela evolução da situação internamente. Como é que nós estamos a tratar este processo? Se porventura
haver efetivação dos Jogos, é preciso que os comitês olímpicos vão fazendo o seu trabalho normalmente. Até aqui, como é que está o Comitê Olímpico Angolano? Certo, portanto, nós continuamos a fazer o nosso trabalho. Já temos a missão, o número mais ou menos definido da missão, entre 30 e 35 elementos. Não vamos passar desse de 35. Acredito, inclino-me mais para um número máximo de 30 pessoas na composição da missão angolana aos Jogos Olímpicos. Existe um chefe de missão nomeado, que felizmente agora, já não tendo mais funções executivas na federação a que pertencia, tem mais tempo para se preocupar com os assuntos da missão. Portanto, esta missão está a trabalhar, existem passos imediatos a serem dados, portanto agora vai ser preciso começar. Portanto, nós já temos, é preciso que se saiba que já foram encomendados equipamentos para as equipas participarem nos jogos. Portanto, já há equipamentos encomendados para o vôlei, para o handball, para a natação, para o atletismo, para a vela e para o judo. Estes equipamentos estão negociados há já um ano e meio, portanto estamos à espera que haja a concretização dos mesmos. Agora, eu vou tocar ainda mais nesta questão dos equipamentos. Tem sido um calcanhar daqueles e vimos o que aconteceu na última missão, portanto no Rio de Janeiro. Diz que de forma antecipada já encomendaram este material. Para quando no país? E eu vou incidir mais a minha preocupação em relação ao material para as modalidades náuticas, como a vela, por exemplo. Certo. Portanto, relativamente ao equipamento, é preciso dizer-se que nós, quando quando enviamos a lista dos prováveis participantes aos Jogos, foi em 2019. Estávamos ainda a um ano de distância dos Jogos e fomos obrigados a dizer, ou pelo menos a dar um número indicativo de participantes e medidas, digamos assim, para podermos ter equipamento que se ajustasse às equipas, aqueles jogadores que estariam eventualmente a ser selecionados. Um ano depois as coisas podem ter mudado, principalmente na nossa modalidade rainha nos jogos, aquela que se apurou primeiro, que é o handball. Não sei sinceramente se a seleção será a mesma que aquela que nos foi fornecida há 2 anos. Existe um novo elenco, vai existir um novo técnico, portanto vai ser preciso negociar isto com a Federação Angolana de Handball, mas espero que a lista não fuja muito daquele 30 atletas que nós tínhamos mais ou menos como pré-selecionáveis para esta campanha. Se assim for, não teremos grandes problemas. Caso contrário, vamos ter dificuldades porque, por exemplo, e vou falar agora de 2 nomes, substituir, sei lá, um equipamento da Alpestima Caçomba não é fácil. Exatamente. Se tivermos que arranjar equipamento para ela, fica complicado. É mais fácil substituir, por exemplo, a da Luísa ou outra atleta com um tamanho mais pequeno, portanto fica mais fácil essa substituição, porque o equipamento M e o L serve, o S servem sempre. Agora um XL não cabe obviamente no equipamento M, portanto aí vamos ter algumas dificuldades que à medida que o tempo for passando a gente vai procurar solucionar. Equipamento para a vela, equipamento de competição, portanto o equipamento, a roupa já está garantido juntamente com essa requisição que nós fizemos atempadamente há quase 2 anos. Prende-se aqui um problema com a vela, que é a questão da embarcação. Exatamente. Portanto, nós temos uma embarcação da vela que a vela precisa de utilizar para esta competição. A quando da qualificação que foi aqui em Luanda há um ano, creio eu, em janeiro de 2020, na Baía de Luanda, a Federação, a então Federação alugou uma embarcação para essa competição e perguntou-nos se nós não estaríamos interessados em adquiri-la para participarmos nos Jogos, tendo em conta que a aquisição de uma embarcação consta do orçamento que nós apresentamos ao Ministério para a participação nos Jogos, e atendendo a que a embarcação já se encontrava em Luanda, o Comitê Olímpico concordou em mantê-la aqui em Luanda, comprometendo-se em fazer o pagamento tão logo
tivesse verbas alocadas para a aquisição das mesmas, verbas essas oriundas do orçamento que foi apresentado ao Ministério. Portanto, até ao momento não aconteceu isto, portanto, não só não recebemos verbas, como nós próprios ainda também não fizemos ainda, não honramos com o compromisso que assumimos, porque estávamos à espera que o orçamento fosse posto em prática ou fosse aprovado, mas ainda assim devo aproveitar para tranquilizar a Federação de Desportos Náuticos que essa embarcação vai ser paga de uma forma ou de outra, porque a palavra do Comitê Olímpico foi engajada, a nossa palavra, e nós honramos muito a palavra que damos. Portanto, vamos encontrar uma solução para fazer o pagamento da embarcação. Aliás, esse pagamento tem que acontecer no mais curto espaço de tempo, porque precisamos de mandar essa embarcação para o Japão entre os meses de março e abril. Não pode ser mais tarde. A nossa conversa prossegue na próxima edição do programa Onda Olímpica. COA, Comitê Olímpico Angolano, uma instituição de apoio ao progresso do desporto de Angola. Já estamos a olhar para aquilo que é o internacional, aquilo que é notícia a nível do mundo do que o olimpismo diz respeito. Onda Olímpica. Para quem queira uma cultura rápida, um espírito alto e uma mente forte. Alguns atletas lusos temem pela falta de oportunidades de qualificação. Nenhum atleta português, em contacto com a Comissão de Atletas Olímpicos, gostaria de um cancelamento. Jogos Olímpicos Tóquio 2021 é mesmo para acontecer. Mesmo assim, há muita preocupação com a pandemia da Covid-19 e alguns ainda temerem pela falta de oportunidade de qualificação. Ninguém nos fez chegar a ideia de que gostaria de um cancelamento. Os atletas já qualificados ou a tentarem estão até ansiosos para ir aos Jogos. Então, naturalmente, muito preocupados com a situação pandémica, explicou a luz o Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, João Rodrigues. As restrições e dificuldades em praticar desporto em algumas modalidades e na realização de provas de qualificação, muitas delas adiadas, mexem sobretudo com atletas ainda em busca de conseguirem carimbar o passaporte para Tóquio 2020. Que agora 2021, referiu. Ainda assim, estes atletas estão mais do que habituados a trabalhar com ansiedade, mesmo que reconheça algumas situações bastante complicadas, sobretudo entre quem está. Ainda assim, estes atletas estão mais do que habituados a trabalhar com ansiedade, mesmo que reconheça algumas situações bastante complicadas, sobretudo entre quem está ainda a tentar entrar no programa olímpico. Vamos continuar, mas também nossa próxima edição. Até lá, fiquem todos muito bem, com o abraço do Rafael Sapalo, o Tosto Santos, o Alves da Silva e a Ana Cristina. A Onda Olímpica tem o patrocínio de Angola Telecom, DCI, Endiama, Ense, Rádio Nacional de Angola, Sonangol, TPA. Água pura. Onda Olímpica, uma força no olimpismo angolano. Onda Olímpica. Uma onda de informação e formação sobre o olimpismo.